Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 8. João, capítulo 8, eu vou ler os versículos de 1 a 11. Diz a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, eu volto a esse texto com vocês. Já compartilhei essa palavra com vocês, mas muito motivado, não pelo um lugar comum em que a gente vai refletir sobre o fato de ser uma mulher, sobre o fato dela ter adulterado, mas principalmente sobre as motivações que por trás desse texto a gente precisa enxergar. Também isso me surpreende muito em ver que diante de uma pergunta tão grave, tão difícil de se responder, e vocês vão entender o porquê, quando aqueles escribas e fariseus fazem a pergunta, o Senhor Jesus, ele se abaixa, ele se inclina e fica escrevendo no chão, fica escrevendo na terra com o dedo. Mas eles insistem e eles continuam a tentar a Jesus. E o que Jesus faz? De novo, ele se inclina e escreve com o dedo sobre a terra. Mas que reação diferente! Primeiro, para um questionamento que eu queria incriminar, mas também para colocá-lo numa situação em que Jesus seria obrigado das duas uma, ou satisfazer a lei dos judeus e contrariar Roma, ou satisfazer a lei de Roma e contrariar a lei dos judeus. Essas coisas que muitas vezes até eu mesmo e você fazemos na nossa relação com Deus para nos auto-justificar, achando que podemos colocar Deus e aqui a pessoa de Jesus num canto, como se não houvesse saída. Mas veja bem, eu peço a você que tenha paciência comigo, para que eu possa explicar para vocês algumas coisas antes de trazer o que eu quero falar para você. Nessa história, que eu gostaria que a gente visse nessa noite, são relações de poder que a gente enfrenta no nosso tempo, no universo religioso. A gente pode ver aqui, ainda hoje pode ver uma lei que acusa, que julga, que garante os processos e as condenações. Afinal de contas, adúlteros precisam ser apedrejados. Nós temos a política aqui, ainda hoje, que vê em Jesus uma ameaça ao status quo do negócio religioso. Jesus atenta contra um sistema religioso que procura se dar bem, prevalecer. Mas também nós temos a religião demonstrada aqui, assim como o nosso tempo, como uma religião que é um instrumento de dominação, que é subjugante, que é castradora. E nisso tudo nós só vemos não, bloqueio, não tratar, não cuidar, eliminar, matar,
é destruir. E a gente sabe muito bem que a linguagem de Jesus, ela não passa nem perto disso. Não passa nem perto. Veja só, Carlos Flávio Teixeira, escrevendo sobre o jogo do poder religioso no cenário sociocultural brasileiro, ele falou algumas coisas que me deixaram com a pulga atrás da orelha. A construção dos poderes religiosos, institucionais, políticos e econômicos no discurso religioso, eles partem do princípio de um desequilíbrio das relações, e aí procura estabelecer o seu norte, e com isso desenvolvem e absolutizam pelo menos 3 formas de poder. O primeiro é um poder eclesiástico religioso, é o chamado institucionalismo religioso, entendido como a absolutização da religião como uma instituição, em detrimento da prática da fé, de ser, de nós lidarmos com as nossas fraquezas, com as nossas impossibilidades, diante de um Deus que preenche, nas nossas incertezas, de lidar com as nossas fragilidades, em vez de afirmar força, porque o nosso Deus tudo pode, é nós nos reconhecermos, aí sim, absolutamente dependentes da mão, da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Esse poder eclesiástico religioso, ele superdimensiona a instituição religiosa como infalível, ou mais do que isso, ou como uma verdadeira, como uma legítima instituição social perfeita na vida de um mundo perfeito, embora as práticas não guardem compatibilidade com esse credo. Segunda coisa que Carlos nos ensina, Carlos Flávio, é o poder político religioso, ou chamado o politismo religioso, como ele diz, entendido como a busca prioritária do político, em detrimento também de quê? Da prática da fé. E a igreja foi enganada nesse passado presente, seja de que lado da história ou de que posição política você tenha, a igreja foi enganada, e aí eu temo que continue a ser. Eu temo. E você pode pensar no partido que você quiser, pode pensar no ano da história que você quer. A igreja enxergada por de fora, como simplesmente um curral político, e muitas vezes pelos de dentro, utilizando o universo político como se fossem os Messias prometidos. Os Messias prometidos. Esse é um engano de perceber que a religião, que a fé, que o cristianismo, que Jesus se presta à utilização política do seu discurso. Terceira coisa que Carlos Flávio diz, o poder econômico religioso, e ele chama de economismo religioso, entendido como a busca prioritária do poder financeiro, do poder patrimonial, em detrimento da prática da experiência religiosa com o Senhor, de chegar e dizer em determinado momento, porque você está experimentando isso na sua vida, o seguinte: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Eu ontem vi o Senhor, tá? Eu ontem vi. Eu fui primeiro nós tivemos a reunião do conselho aqui na igreja, que foi uma benção. Saí daqui, fui visitar minha mãe, que você sabe estava internada, e hoje teve alta, e depois fui para a festa junina da igreja. Chama o jeito que você quiser, junina, julina, do milho, caipira, fala o que for. Mas foi uma benção. Ver o povo ali, o pessoal, a Cibele, sua irmã, abria a escola delas com tanto carinho. Elas estavam mais felizes do que a gente de estar ali. Era um negócio impressionante. A gente teve uma tarde, noite de comunhão, todo mundo participando. Irmãos, e a gente lá comeu de tudo que você pode imaginar, é uma misturada. Eu comi
misto quente, milho, comi canjica, depois da canjica eu comi, como é que chama? O espetinho, depois a gente volta para o doce, mistura com saudade, é uma bagunça de fazer gosto, né? Mas é bom demais, o que menos importa ali é você pagar uma fichinha, o que menos importa, dinheiro pouco importa, o que importa é a gente ver uns aos outros. Ela não está aqui hoje, mas o que importa é a gente ver a alegria da Gabriela, uma venezuelana que veio para cá para tentar a vida, para começar de novo. E ela sentada entre nós numa alegria, como se pertencesse a esse grupo há anos, sempre tivesse pertencido. A gente vê as amigas das amigas, Dáurea leva uma amiga que chegou lá, ficou tão feliz que saiu com um pacote de caldos que lá tinham. Ah, isso, irmãos, o poder financeiro não tem como dar. Ah, mas é um quarto poder que Carlos Flávio nos ensina. Poder social religioso. A busca prioritária do status social, que prioriza o reconhecimento institucional, a partir da força que a gente tem. É nós quase que construirmos uma nova torre de Babel, em acharmos que nós somos os melhores. Nós podemos. Nós temos força, nós temos dinheiro, e como diz o jargão popular, quem tem o dinheiro tem o poder, não é? E a igreja se vê como veículo de força, e tal poder superdimensiona a necessidade de que a religião se projete no status social e se lembre não do forte, mas aquele que não pode, aquele que precisa, em que a gente tem a sensibilidade para ver. Aqui hoje, no pedido de oração que acabei de fazer, tem gente que precisa de emprego, e talvez eu tenha o conhecimento para abençoar a vida de outros. E aí com isso, Jesus, eu acho que esse texto é uma síntese desses 4 pontos que eu trouxe para você. Jesus lida com tudo isso. Interpretações, uns dizem que os escribas e fariseus estavam colocando Jesus numa encruzilhada, porque você já sabe disso nesse texto, porque se Jesus diz para apedrejar, isso satisfaria a lei judaica, mas feria a premissa de tribunais que não poderiam ser conduzidos pelo poder religioso. Nesse caso, a pena de morte só poderia ser dada se Roma autorizasse. Se Jesus diz que não apedreja, ele contradiz a lei. E aí ele fere o quê? Exatamente o universo religioso. É mais um dos inúmeros enfrentamentos de Jesus com o poder político religioso de Israel durante seu ministério. Você lembra? A questão do tempo, a questão do sábado, a questão do poder para curar. Ou seja, o que estava em jogo aqui era quem dominava religiosamente, e Jesus estava furando o patrimônio daqueles que queriam o domínio. E aí com isso, a gente sempre se vê diante da questão da literalidade da letra que é morta. Não matar, e Jesus venceu isso, dizendo, se você chegar na igreja para entregar o seu dízimo, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, e vai primeiro se reconciliar. Não adulterar, disse Jesus no Sermão do Monte, não é consumar não, é só de olhar, já pecou, já adulterou, já foi. Não jurar, não é a questão se você vai levantar a mão direita, botar a mão sobre a Bíblia, é porque a sua palavra precisa ser sim, sim, não, não. E aí, diante de quadros assim, que a sua suposta austeridade religiosa oferece, não tem jeito, Jesus vai se abaixar e vai escrever na areia. Vai escrever na areia. Essa religião vazia, inquisitória, má, é como se Jesus estivesse dizendo, estou fora. Os jogos políticos sociais no ambiente religioso, estou fora. Maldade travestida de espiritualidade, você viu isso aqui. Isso é a maldade travestida de espiritualidade. Jesus está dizendo, estou fora. Usar uma pobre mulher, já tomada pela sua culpa,
você usar esta mulher para dar vazão aos seus projetos, estou fora de Jesus. Jesus continua a dizer, porque Ele espera de nós uma fé que seja autêntica, um cristianismo que seja de carne e osso, que você possa declarar uma fé a partir das suas incertezas, a partir das suas impossibilidades. É assim que Jesus quer nos encontrar. Aí você diz, então quer dizer que está validado esse pecado dela, né? Porque afinal de contas ninguém condenou, e Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas não tratou o assunto. Ei, peraí, calma aí com o seu juízo, porque Jesus tratou aquela mulher na dimensão em que ela precisava ser tratada. Nós não precisamos jogar pechas sobre as pessoas. Olha, tem muita gente hoje carregando já pesos que são insuportáveis e não estão precisando de novos fardos. Estão precisando receber o tratamento que Jesus dá, de tome o meu fardo que é leve e me dá o seu que é pesado. Tem gente que está sofrendo hoje, irmãos, e não vamos falar o mundo inteiro, vamos falar da nossa casa. Gente está sofrendo por expectativas não realizadas, gente que está sem expectativa para o amanhã, gente que está sofrendo incerteza, e não existe coisa que roube mais a nossa alegria de viver do que a incerteza, de não saber. E aí, a primeira pergunta que eu deixo com você, com qual objetivo você se achega a Jesus? Com que objetivo você vem a este lugar para prestar culto? Como? O que motiva você? E aí a gente vê algumas incongruências, inconsistências, né? Esse exemplo é o exemplo do que você é, do que eu sou. Se o problema era adultério, vamos tratar de adultério? Então vamos tratar dele aqui. Vamos lá? Cadê o homem que adulterou? Porque adultério é feito por... Cadê o homem? Ninguém lembra disso. Por que em vez de levar para Jesus, que eles não reconheciam como o Senhor, por que eles não levaram no Sinédrio, que era o lugar de assim proceder? Sabe o que é isso? É a incongruência, é a inconsistência da maneira de pensar. E aí, eu não quero que eu e você leiamos esse texto de forma acusatória, de tal forma que o bandido, eu me lembro dos meninos, quando eu estava sentado na televisão, eles pulavam em cima de mim, pai, esse filme que você está vendo, quem é do bem e quem é do mal? E eu tinha que dizer quem era do bem e do mal. E se tinha uma coisa que revoltava principalmente o Rodrigo, é que eu respondia invariavelmente a seguinte coisa: ninguém é do bem, todo mundo é do bem. Ninguém é do mal, todo mundo é do mal. Ele levantava revoltado com esse negócio. Porque a gente quer essa clareza, né? A gente quer botar algumas pessoas no inferno e outras no céu. Processos a gente tem dificuldade. Mas o que Jesus está nos mostrando é a necessidade de refletir sobre as verdadeiras intenções. Não é dos outros, são as minhas. O que está por trás das minhas intenções. E aí você veja o que diz aí nos versículos 3 a 6. Diz que eles diziam isso para tentar a Jesus. E o objetivo da pergunta não era das melhores da intenção. Diz o texto, é para terem do que o acusar. Aí o que eu estou falando de inconsistência, incongruência na vida. É aquele momento, você já viu, gente, é o seguinte, eu ouvi certa vez um colega pastor, Deus já levou ele até, que ele dizia, não, se a pessoa está me incomodando, eu faço as 3 orações, né? A primeira oração, como é que é? É a oração, Senhor, move o coração. Mas se eu ver que a pessoa não moveu o coração, eu faço a segunda oração. Deus, remove ele daqui, né? E se a segunda oração não der certo, eu faço a terceira oração, que é Deus, promove. E olha, eu fico pensando, é claro que foi uma piada que ele contava, mas eu fico pensando que às vezes a oração que a gente traveste do bem, mas ela está revestida
e cheia no seu interior de rancor, que precisa ser tratada. Está cheio de dúvidas, inseguranças e até falta de fé. Orações que Deus não atende, porque não tratam da sinceridade do coração. E tentar aqui é testar de uma forma maliciosa. Testar de uma forma maliciosa. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que é muito interessante. Ela estava falando a coisa e eu percebi claramente. Que ela chega e pergunta assim, por hipótese, o que você acha dessa câmera? Ela quer saber a minha opinião para ser contra ela. Ela quer saber a minha opinião porque sabe que essa câmera é um problema e ela quer colar em mim um problema. O que eu estou falando? Essas ardilosas palavras que eu e você usamos e que não tem, na verdade, sinceridade no coração, mas é o desejo de malograr. Quantas vezes nós agimos assim para nos justificar? É muito fácil eu encontrar em Deus o responsável pelas minhas mazelas. Mas há pessoas que querem um Deus que seja autojustificante, querem um Deus que seja a sua lança para atacar, mas também podem querer Deus para encontrar, quem sabe em Jesus, o curandeiro. Há outros que o querem como o tabelião, autenticador dos meus desejos e ações. E você vê aqui, esse desejo de expor não vem de Deus. Expor os outros, encontrar pecado nos outros, condenar os outros. O Senhor Jesus, diante de um quadro assim, não se engane. A nossa atitude não pode ser esta, porque diante dessas atitudes, Jesus não age, ele se inclina e escreve na areia. E talvez tenha pensando, coitados, não compreenderam nada. Mas vem a segunda questão que se levanta, que é Jesus convida aqueles homens e aquela mulher a um exame, a se auto-checarem. E a primeira vem através dessa pergunta: quem não tenha pecado, atira a primeira pedra. Isso não é uma afirmação, é uma questão. Essa é uma questão. Que o primeiro, no meu cinismo espiritual, eu posso achar o seguinte: quem é que não tem pecado? Deixa a vida me levar. Mas na verdade, o Senhor está nos chamando a enxergar o outro assim, a não julgar, não é isso? A não demonizar o outro, a enxergar o outro como alguém que merece a tanta graça de Deus como eu. E eu quero dizer para você que Jesus aqui, vou usar um nome bonito, tá? Jesus aqui não está pregando o antinominalismo, que o que é isso? É não lei, é o laissez-faire. É o seguinte, esquece, vale todas as coisas. Sproul disse uma coisa muito interessante: livre da lei, que maravilhosa condição, posso pecar quanto quiser e ainda alcançar a remissão. Isso é uma mentira, isso é antinomismo. Isso é antinomismo. É usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. É me escudar atrás do meu cinismo religioso, de achar que aqui, o que Deus fez foi burlar. Disse não adulterarás, está no mandamento, gente. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, livrou a cara dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei, irmãos, revela o pecado. É o fundamento para a decência na sociedade. E ela é um guia para a vida cristã. E aí a gente precisa entender que o antinominalismo confunde justificação com santificação. Porque lei e graça, ela enchem todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente precisa parar para pensar nisso. E não ser tentado a viver um verdadeiro cinismo religioso. Porque Jesus nos diz que nós precisamos olhar muito mais para dentro de nós. Sermos mais rígidos numa autoavaliação e menos críticos no olhar para os outros. Quando a gente olha para nós mesmos, a consciência acusa, e ela sempre acusa. Foi isso que você viu aqui no versículo 9. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que fizeram eles? Foi todo mundo embora, a consciência acusou.
A consciência acusou. E você tem a certeza que isso acontece com você, e é o Espírito Santo que fala, não é para te destruir, é para que você confesse e abandone o pecado, e viva a felicidade de uma vida que tem paz no coração. Não se engane, se a atitude não for esta, não tem jeito, Jesus vai se inclinar e vai escrever com o dedo na areia, porque não é disso que ele está falando. Ele está falando de um relacionamento que é vivo, que é real com ele. Mas finalmente, o texto nos mostra, dos versículos 9 a 11, ao falar com aquela mulher, da necessidade de sermos checados pela autenticidade do Evangelho. E eu quero usar a figura que usou aqui. Esses homens que o acusaram foram todos embora, e aquela mulher ficou sozinha com quem? Com Jesus. E essa figura é tão linda, que eu acho que a gente precisa cada vez mais ficar só com Jesus, na condição que temos e como somos. Jesus toma e torna extremamente simples e objetivo o que Ele quer te falar, porque o interesse de Jesus é você, não é adultério. E eu não estou subdimensionando um pecado, não. Mas o que eu estou dizendo para você, que o que mais importa para Jesus é você. É você. Porque Evangelho é isso. É boas novas para você. O texto começa a falar de uma mulher que ela foi pega em seu adultério. E termina falando simplesmente de uma mulher. Sem adjetivos. Sem acusações. Sem predicados. Não é o manco que está andando e Jesus curou. É uma pessoa que agora anda direito. Não é você no seu estado que você, por exemplo, estamos orando pedindo emprego, não é isso? Aí você vê Cid, o desempregado. Não, o senhor está preocupado não é com desemprego, é com Cid. O senhor não está preocupado com o seu estado, porque isso ele lida com ele. Ele está preocupado com você, com o seu coração. Hoje, agora é o momento de relaxar e descansar e esperar no Senhor. Deixa de botar adjetivos, pressupostos, condições, toda essa linguagem de destruição que a gente se acostuma a viver e muitas vezes as pessoas nos trazem e nós incorporamos isso. Sabe como é que é o nome disso? Isso é a linguagem da impossibilidade. Tudo pode aquele que nele crê, e mais do que isso, tudo pode aquele que me fortalece. Gente, é viver o que a gente já sabe. Há tanta coisa hoje que pesa para que eu esteja longe de Jesus. Há tanta culpa, tanta gente, tanto oferecimento, tanta coisa. Mas olha, é simples. Vai todo mundo embora e Jesus fica só com aquela mulher. Porque o olhar de Jesus para mim e para você é um olhar individual. Mas a pergunta fica: quando você se encontra só com Jesus, o que você tem a dizer? O que dizer? Porque a gente pode estar entupido de pressupostos religiosos, contaminado com cultura religiosa, viver de política religiosa, como já falei. Mas quando está só diante do Mestre, o que você tem a dizer? Porque o que Jesus tem a dizer eu sei, você pode ler. Vai e não peques mais. Essa frase nos desconcerta, não é verdade? Que eu não sei, eu acho que eu queria uma tese. Acho que eu queria um grande gráfico demonstrando os caminhos. Eu queria, ainda que mostrasse os meus erros, e quando mostrar eu não vou gostar de ver. Mas eu queria uma coisa mais complexa. É simples demais. É simples demais. E acho que muitas vezes a gente não dá o passo de fé porque nós queremos complicar a existência. E é simples. Vai e não peques mais. Simples assim. E talvez o seu problema hoje não seja de pecado, seja de expectativa. Esteja vivendo tristeza por frustração. Ei, peraí, é simples. Espere em Deus. Simples. Simples. O Senhor que diz: ei, estou convosco todos os dias da sua vida. O Senhor que diz para você: isso precisa ser para você uma certeza. Sem mim nada podeis fazer.
Senhor, eu dependo realmente do Senhor, para a mudança que ela seja, para o momento em que ele vem. Irmãos, há esses universos que criam e podem gerar uma fumaça na nossa vida cristã, seja ela da ordem que for, seja da ordem financeira, seja da ordem política, seja da ordem institucional, seja de uma religião que seja pragmatista. Nada disso suplanta a necessidade, e é verdadeira, na necessidade de que você precisa de Jesus, de que essa história que a gente acabou de ler aqui é de pessoas que precisam de Jesus. E repare, Jesus trata dos escribas e fariseus. Aonde? De que forma? Com mais lei? Não, com coração. Porque o que Jesus diz para os escribas e fariseus é: querido, olha para dentro de você. E quando eles fazem isso, ao olhar para dentro, percebem que precisam ficar sós com Jesus, mas não compreenderam nesse momento. É momento de ficar só com Jesus. E que Deus te abençoe.